Essa sessão é para falar sobre dados abertos em pesquisa e jornalismo. A ideia foi introduzir o projeto Base dos Dados aqui na SBE, aproveitar a conferência, aproveitar a oportunidade para apresentar para economistas, acadêmicos e em geral da profissão. E a ideia é a sessão ser relativamente curta, mais informal também. Então, por favor, façam perguntas durante, e no fim dela, a ideia é que eu vou mostrar uns exemplos de aplicação do projeto, da base de dados em ação, e eu vou aqui tirar a apresentação, vou mostrar o R, alguns exemplos, e no fim eu queria bater papo, ouvir de vocês o que vocês acham do projeto, o que vocês veem de potencial e outros usos, etc. Então, vamos começar. Eu decidi fazer em português mesmo, porque o público principal é de brasileiros, então acho que assim faz mais sentido. Bom, a gente começa com uma quote aqui, que é a nossa ideia de projeto, a nossa ideia de mundo ideal em relação a dados, é que a distância entre uma pessoa e um artigo científico, ou uma matéria de jornal, ou uma análise empírica, deveria ser apenas uma boa ideia, né? Não, a pessoa não deveria ser freada, não deveria ser limitada por não saber onde tem dados, não deveria ser limitada por não ter um computador grande o suficiente para baixar alguma coisa, não deveria ser limitada por simplesmente o dado ser bloqueado por diversos motivos. A gente vê um mundo onde tudo é aberto, tudo é fácil e a competição está só nas ideias. E para chegar lá, criamos o projeto Base dos Dados, que foi fundado em 2019 por mim, e com a missão de universalizar dados públicos no Brasil. A gente tem o site agora, basedados.org, que vocês já podem olhar quando quiserem, e a gente tenta resolver problemas que jornalistas e acadêmicos e muitas outras pessoas enfrentam todos os dias, que a primeira é onde encontrar dados, que é uma pergunta não óbvia, não simples. Depois, mesmo se você sabe onde estão, como baixar, como tratar esses dados. Muitas vezes também não é fácil, dá muito trabalho e requer conhecimento técnico. E se você já tem isso, você faz isso para uma base, na verdade tem dificuldade de cruzar diferentes bases. Você tem que, às vezes bases não se falam, às vezes tem um código IBGE para identificando municípios de um lado, por exemplo, e tem o código da Receita Federal identificando municípios de outro, essas coisas não se falam, e cruzar bases não é simples, e tem desafios assim. E pior do que isso, esse trabalho que uma pessoa faz é replicado e repetido por diversas pessoas incontáveis vezes, todos os dias. Cada coorte de pessoas que entram em programas, cada coorte de pesquisadores, limpam e relimpam e tem o mesmo trabalho com as mesmas bases. Isso é uma situação geral. E um exemplo de um pipeline de dados comum, que eu já passei várias vezes, vocês já devem ter passado várias vezes, e que eu acho que é bem normal. Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem o objetivo de escrever um artigo que vai correlacionar dados de gastos municipais em diversas coisas, com notas no IDEB, na área de educação, nível de município. Então, imagina que esse é o nosso objetivo, a gente quer escrever um artigo assim, rodar uns gráficos, rodar umas tabelas, tirar algumas conclusões. Como é que a gente começa? Primeira pergunta, onde eu acho esses dados? Onde eu acho dados de gasto municipal? Não sei, necessariamente. Se eu sou alguém que nunca lidei com esses dados, não tenho experiência e não conheço direito as fontes. Ou dados do IDEB também, não tenho certeza. Depois, baixar esses dados. A dificuldade é que, eu vou dar um exemplo depois, mas assim, são dezenas de arquivos, às vezes centenas de arquivos, tem que ficar baixando um a um, diferentes formatos, diferentes tamanhos. Para baixar esses arquivos, muitas vezes tem reCAPTCHAs, os sistemas são lentos, por exemplo, da Receita, como eu vou mostrar depois, do Tesouro. Se você vai baixar arquivos, tem que ser meio que um a um, e tabela a tabela, ano a ano, uma coisa chata. Tem ataques hackers, não só na seção aqui da SBE, por minha culpa, mas também ataques ao governo, que aconteceu recentemente, que às vezes são sérios e causam uma queda nos servidores de dados importantes. Tem sites brasileiros que limitam o IP, pedem que você tenha um IP brasileiro para conseguir baixar alguma coisa, como o site do Ministério da Saúde, por exemplo.
Quando você baixa essas coisas, esses vêm em diferentes formatos, vem CSV, dados do Ministério da Saúde vêm DBF, Excel, Zips e outros muitos mais, JSON, e só esse trabalho de ficar lidando com isso já é chato. Uma vez que você baixa várias coisas, a dificuldade, às vezes, simples de memória RAM de abrir tudo. Por exemplo, você quer usar microdados do censo escolar do INEP. São vários gigabytes de microdados e não é trivial. Às vezes, simplesmente não dá para abrir, e aí para abrir no seu computador, você precisa ter alguma técnica de ler linha a linha, que nem sempre é fácil também. E uma vez que você tem tudo isso aberto, aí tem a pergunta de como é que você limpa esses dados. Você precisa de um pouco de programação, você precisa saber Stata, R, Python ou alguma outra linguagem. Muitas vezes demora dias e gasta-se dinheiro de assistente de pesquisa e gasta-se dinheiro próprio com seu custo de oportunidade de estar gastando horas de semanas limpando coisas. E tem essas dificuldades também que nem eu mencionei antes, que às vezes diferentes bases no Brasil tem código identificando o município, que é do IBGE, do Tesouro, do TSE, de outros lugares que causam essas dificuldades. Eu acho que isso aqui é um pipeline padrão que muita gente passa e se repete todo dia por diversas pessoas. O que a base dos dados, como projeto, provê de soluções para resolver esse pipeline de dados? O primeiro deles é um mecanismo de busca que visa ser uma espécie de Google para base de dados. E hoje em dia a gente já indexa mais de 900 bases, que são postas uma a uma na mão, lá, com várias informações. A gente já está cobrindo quase 500 organizações brasileiras e de fora do Brasil, em 22 temas, grandes temas como meio ambiente, educação, saúde, finanças públicas e mais. Cada entrada lá tem metadados e filtros que você pode usar para filtrar, para descobrir novas bases. Isso vai dizer coisas como a abrangência da base, se cobre só o Brasil inteiro, se cobre alguns estados, se é mundo, etc. Diz os anos que essa base cobre, por exemplo, 2002 a 2017, se você está interessado em anos específicos para alguma análise sua. Diz a língua da base, se tem português, inglês, outras coisas para você se preparar. A busca, se você clica lá, ela vai te dar um link externo para download da base, da fonte original. E a ideia é que seja o mais próximo possível do lugar do download, né? A gente não quer dizer, olha, essa base está no site do IBGE, vai lá, se vira. Essa não é a ideia. A ideia é a gente dar o link o mais perto possível do arquivo mesmo, né? Arquivo Excel, arquivo CSV. E a gente faz esse trabalho de busca e de atualização de links. Além do mecanismo de busca, a gente acabou de criar, tem uns 2 meses, esse nosso produto que a gente chama de BD+, Base dos Dados Mais, que é um repositório integrado de dados na nuvem, onde não só a gente dá o link para a pessoa baixar de uma fonte externa, de um IBGE, de um TSE, de outros lugares, mas a ideia é que nós mesmos vamos limpar essas bases e já deixar tudo pronto e fácil disponível para download. Então, em vez da pessoa ir no site do IBGE, no site do TSE, no site de outras fontes e ir lá procurar fazer esse trabalho, que a gente já facilitaria o primeiro passo, aqui a ideia é mais ambiciosa e mais universal, que é, de fato, disponibilizar os dados direto num arquivo CSV que você pode baixar muito fácil. Isso tem várias vantagens, né? A vantagem é que o acesso é muito mais fácil, é muito mais rápido, tem muita escala, como eu vou dizer daqui a pouco, a nossa infraestrutura por trás, ela escala muito bem, então não importa se são muitos gigabytes de dados, não tem problema. E ela é muito barata, na verdade, para a maior parte das pessoas isso é de graça, esse uso dos dados pela nossa infraestrutura. E mesmo se não for de graça, é no máximo algo como assim, 5, 10 dólares por mês, se você usar vários terabytes de dados na nossa plataforma. O código está todo aberto no GitHub, o que é muito bom para transparência e reproducibilidade, o que também é uma outra coisa não comum na prática acadêmica e jornalismo.
cada vez mais, né, o mundo está indo nessa direção open source, nessa direção de abertura e compartilhamento de código, mas principalmente na academia isso não é uma prática tão comum ainda, e muitas vezes o código é ruim, difícil de ler, difícil de identificar, botar e usar para a sua própria pesquisa. Então aqui a ideia, todo o trabalho que a gente faz de limpeza de dados vai estar disponível no nosso GitHub, e a gente está fazendo reformulações no site para fazer isso ficar ainda mais fácil da pessoa olhar a fonte original do dado, olhar o que a gente disponibiliza e ver o código ali bem escrito e logo simples do lado para a pessoa poder entender o que a gente fez. E isso também vale dizer que a gente está criando uma comunidade de código no GitHub com colaboradores para que esse código vá sendo melhorado. Se alguém acha algum erro, cria um issue no GitHub, a gente vai melhorando, vai tratando, e tudo isso aberto e transparente. Tem duas formas de usuários fazerem download dos nossos dados. Uma é pelo Google BigQuery, que é essa ferramenta da Google que a gente usa por trás, e eu vou falar um pouquinho mais disso depois. E a gente está desenvolvendo e lançando agora, semana passada, o que a gente chama de One-Click Download, para imitar a Amazon, que tem o One-Click Purchase, né? E a ideia é que pelo próprio site da base dos dados, você vai na busca e pesquisa lá alguma base, se tiver dizendo que está BD+, que está no nosso repositório, vai ter um botão que você vai clicar e você vai baixar um zip file já da tabela toda limpa, inteira, em CSV, com arquivos de suporte, de README, arquivos de dicionários, explicação, vai vir tudo direto num arquivo só. E mais legal, talvez ainda, é que a gente está criando todo esse código, toda essa infraestrutura, já com o intuito de deixar isso aberto para outras instituições do governo e outras de terceiro setor. Quem quiser usar a nossa infra de limpeza de bases, de subir isso para a nuvem, de disponibilizar no BigQuery e todo o resto, toda também feita para ser reutilizada. Então, a gente imagina um dia, daqui a não sei quanto tempo, onde um governo pode pegar a nossa infraestrutura e usar para disponibilizar seus próprios dados, tanto pela plataforma do governo, tanto quanto pela base dos dados, direto no nosso catálogo, no nosso repositório. E uma analogia, o que a gente vê para o futuro? A gente imagina que hoje vivemos na época dos torrents, de conteúdo que as pessoas usavam para música e para filmes e coisas assim, que ainda é usado, né? Mas aí é uma coisa descentralizada. Se você está procurando, se você tem interesse num filme, numa música, é difícil achar, é chato de baixar, pouca confiança, além de ilegal, muitas vezes, né? A maior parte deles. E é uma coisa descentralizada e bagunçada. O que a gente está fazendo com a base dos dados é criar uma espécie de Spotify, Netflix, só que melhor ainda fazendo isso de graça. O objetivo é criar um catálogo já curado, já organizado, onde está muito mais fácil você baixar coisas sem ter que se preocupar com as fontes originais e as fontes descentralizadas. E o nosso objetivo para o futuro é que a gente crie essa rede de parcerias para federalizar essa manutenção de dados. Como o objetivo é ser universal, e ser universal implica manter dezenas de bases, de várias fontes, de vários temas e coisas que têm diversas expertises, que não são simples de manter, porque as coisas exigem uma infraestrutura de atualização e conforme as coisas vão quebrando e links vão quebrando, tal, exige um trabalho. A ideia é que a gente crie uma rede de pessoas, instituições que fiquem responsáveis por diferentes bases. Então, a gente está começando conversas, mas é uma coisa que vai demorar um tempinho. A gente gostaria, por exemplo, que alguém do INPE ficasse responsável por por manter a base do PRODES na plataforma base dos dados, por exemplo. Ou pessoas que sejam experts em dados do DataSUS e dados de saúde possam estar com a gente, estar provendo código e estar em comunicação direta para manter esses dados do DataSUS, das diferentes bases.
o legal é que a gente está construindo uma infraestrutura em cima disso, de controles, de consistência e de qualidade. Então, a ideia é que a gente cria uma rede de parcerias, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse cuidado de garantir que a qualidade e consistência dos dados vai se manter alta, mesmo que diferentes parceiros façam isso. Como que a gente vê que as pessoas podem ajudar o projeto, se vocês tiverem interesse? A gente está crescendo ainda bastante, estamos no começo, e a gente vê pelo menos 3 coisas que a gente adoraria ajudas e parcerias. Um é aumentar o nosso número de usuários. A gente adoraria, pediria para vocês divulgarem nas instituições aulas que vocês deem para alunos de graduação que estejam fazendo monografia, começando em pesquisa. E comecem a usar mesmo, criem análises que rodem em cima da BD+, do nosso repositório, e passem isso para frente, e aí deem feedback conforme vocês forem achando erros e forem achando que está bom, vai falando com a gente. Se a gente quer abrir novas parcerias, então se vocês tiverem afim de, se têm expertise em alguma base, quiserem conversar com a gente para vocês ficarem responsáveis por alguma base específica, fala com a gente. E também a gente adoraria criar esses pipelines de divulgação nos dados direto na BD+. Então, se você tem alguma base original que você criou, por exemplo, ou que você conhece, e gostaria de botar no nosso catálogo, a gente cria essa rotina, a gente dá o suporte para botar lá. E a terceira coisa é apoio financeiro, porque a gente faz tudo isso como um bem público e a gente está se direcionando a virar uma organização sem fins lucrativos. Então, e tudo tem um custo financeiro, de servidores, de infraestrutura, e tem um custo de tempo que a gente estamos contratando, na verdade, agora o primeiro estagiário para ajudar a gente nessa coleta de dados, mas tudo dá trabalho, né? Tudo demora tempo, então apoio financeiro é sempre bem-vindo, é uma forma de ajudar. Botei aqui fotinhos do nosso time, só para ficar uma coisa mais pessoal, e vocês verem que tem gente por trás. Então, já temos 7 aqui, eu e João como cofundadores, João Carabeta, que trabalha no BID, a Fernanda Scovino, que trabalha na Impulso Gov como desenvolvedora, está na nossa parte de dados de comunicação, Fred Israel, que trabalha no OLX, na parte de infraestrutura, a Érica, Diego e Henrique, né, ajudando na parte de comunicação e dados também. Essa equipe está crescendo, então quem quiser também conversar com a gente para fazer parte e colaborar, pode falar. A gente tem esse belo QR Code aqui, se vocês botarem o celular de vocês na câmera e apontar para essa tela, isso vai dar numa página que vocês podem acompanhar o trabalho da base dos dados. Aqui a gente dá os links de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Twitter, e-mail, site e mais. Então, é um jeito moderninho aqui de vocês pegarem todos os links de uma vez. Posso deixar pausado aqui 10 segundos, se vocês estiverem pegando o celular para fazer. É bem legal. E agora, a partir da... Assim, foi só isso, a apresentação curtinha. Pelo resto da apresentação, eu quero dar 2 exemplos de usos da base dos dados do nosso repositório, para exemplificar bem o que é a dor de lidar com dados no cenário atual e como a gente resolve isso, como a gente melhora esses pipelines e a vida dos pesquisadores e de alunos e jornalistas. Eu vou mostrar um exemplo de baixar dados de mortalidade do Sistema de Informações de Mortalidade, do DataSUS, e depois eu vou dar um exemplo de cruzando dados de desmatamento e PIB per capita, que também é uma análise que vocês poderiam ter interesse de fazer. E aí nisso eu vou mostrar a ferramenta no R, Python fica para documentação, eu mando, o link está disponível também. E aí depois disso eu adoraria só bater um papo, ouvir de vocês o que vocês acham da plataforma, o que vocês veem de potencialidades ou não, o que vocês têm de ideia. E
e qualquer outra coisa mais, deixar aberto aí, bem informal, para quem quiser falar. Beleza? Dito isso, eu vou tirar aqui a apresentação. Vocês estão vendo a minha tela ainda. E eu vou pular para o exemplo. Então, vamos lá. Nosso objetivo é baixar dados de mortalidade no Brasil. Primeira pergunta. Onde que eu acho isso? Como que eu faria no mundo sem base dos dados? Eu iria... Acho que todo mundo aqui iria no Google, né? Então, primeiro passo. Eu vou tentar replicar o que eu faria aqui com uma pessoa normal, acho que faria para isso. Então, talvez o quê? Dados de mortalidade Brasil? De repente, a ideia aqui, eu quero mostrar... Vou passar 5 minutos tentando fazer o que seria um dia a dia normal, tá? Então, vamos lá. Tábuas completas de mortalidade. Não sei o que é isso. Prevenientes, incorporar os dados populacionais e IBGE. Será que é isso? Não sei. Mortalidade, CID, DataSUS. Parece bom. Principais causas de morte, GBD. Não sei. Mortalidade, portal de vigilância. Se a gente clica aqui no IBGE, tábuas completas de mortalidade, você já vê que não é, já dá trabalho, ó, não tem todos os anos, 2017, 2019. Eu achava que tinha mais anos, ouvi isso de alguém, alguma dica de pessoa que trabalha com mortalidade. Deixa eu ir para outra coisa. DataSUS. Encontramos o site do portal do Ministério da Saúde. Vamos lá. Selecionar grupo de opções, nascidos, vivos, mortalidade, dados preliminares. Vamos chutar se a gente já... Aqui, dados de mortalidade, estatísticas vitais. Agora começa a ficar um pouco mais complicado. Mortalidade geral, óbitos por causas evitáveis, óbitos infantis, etc. E vou já dar a dica aqui, que é por mortalidade geral. E a gente vai avançando passo a passo aqui no site do Ministério da Saúde. Acho que dá para ir rápido aqui. Brasil por município. Ele joga a gente para essa tela. E aqui já... Tudo bem, já é legal, mas ele vai baixar dados a nível de município. Se a gente quisesse, por exemplo, microdados, será que aqui tem? Acho que... Vou adiantar que não. E se a gente quisesse procurar microdados, o que a gente faria? A gente botaria, talvez, microdados mortalidade Brasil. E procuraria isso no site do DataSUS também. Só mais um minutinho assim de exemplo. Ó, aqui a gente caiu na mesma página, não é aqui. E, enfim, pedido de microdados. Eu estou tentando replicar que a pessoa... Você se perde rápido e dá um trabalho, e às vezes você não acha. E nesse caso, o DataSUS é um exemplo até bom no espectro de instituições no Brasil. E agora eu quero dar um exemplo como é que a gente acharia isso pelo site da base dos dados. Tá? Então, eu iria na busca aqui, escreveria mortalidade, de repente. É um jeito de procurar. Sabendo que isso vem do sistema de informação de mortalidade, vamos clicar aqui. Essa página no site da base dos dados dá uma descrição rápida do que é, dá algumas opções de download via BD+, que eu já vou falar o que é isso. Dá já links para esses links externos, então daqui direto você vai ter um link para o site do DataSUS, para o site do Ministério da Saúde. E, além disso, a gente já dá uma série de informações sobre a base em si, qual país, nesse caso, claro que é Brasil. Tem nível da observação, município, pessoa, os anos que cobre e mais coisas. Eu queria dizer que a gente está trabalhando uma reformulação geral do site, vai ficar bem mais intuitivo e bem mais bonito daqui a, espero que um mês e pouco. Mas, assim, aqui já tem o principal. E se a gente quer dados a nível de município, uma forma é você clicar aqui na tabela município desses dados e você pode clicar em download direto. Se você clica em download direto, você já baixa um zip e esse zip aqui nessa janela, acho que vocês estão vendo, já vem direto um CSV que você baixa e
e aqui já os dados a nível de município. Tá? Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é se a gente for pelo R, e eu espero que vocês estejam vendo aqui a minha tela certinho, e eu queria mostrar para vocês o quão fácil é baixar esses dados, tá? Com a nossa plataforma. Então, aqui no R você roda umas coisas de prefácio, bem simples, que está na nossa documentação. Eu não vou explicar o que é isso aqui em mais detalhes. Mas com isso rodado, olha o exemplo aqui. A gente usa um SQL bem básico, que pode parecer complicado no começo, mas uma vez que você entende os princípios de SQL é muito fácil. Você escreve uma query. Essa query fala, select, me dá asterisco, então pega todas as variáveis, from, onde é a tabela original, que está no nosso banco de dados, e essa aqui descreve a tabela que a gente está interessado agora. Então, base dos dados é o nosso projeto, ponto .br, Ministério da Saúde, sim, descrevendo o dataset, a base de dados, e a tabela vai ser essa tabela município. Se a gente voltar aqui nessa página da base dos dados que eu estava mostrando, vocês vão ver que é exatamente listado, esses nomes aqui são as tabelas que existem no nosso banco de dados de mortalidade. Legal, uma vez que temos essa query, o que você tem que fazer? Só mais um passo, você roda esse comando db get query, que está explicando a nossa documentação, roda isso, e aqui embaixo, espero que vocês estejam vendo claro, deixa eu jogar aqui pro lado. Aqui embaixo, se a gente vê o retorno do R, isso aqui é o nosso servidor por trás, falando, olha, foi cobrado 10 MB da sua conta, do seu processamento. Cada pessoa, cada e-mail tem até 1 tera grátis por mês de dados, o que é muita coisa, então, na prática, virtualmente, isso é de graça para quase todo mundo. E fala, olha, baixou 120, mais ou menos 127 mil linhas de dados do DataSUS. Se a gente clica aqui em DF-Sim, que é o data frame que eu criei, você já tem retornado aqui direto esse arquivo no R, data frame pronto, com dados de mortalidade a nível de município que foram agregados dos dados do SIM para todos os estados e para todos os anos. Então, por exemplo, se a gente escreve aqui table df sim ano, só para mostrar aqui embaixo, 1996 a 2018, já tudo arrumado, com o ID município sendo código IBGE. Isso é a nível de município. Então, isso aqui já é muito fácil. Agora vamos ser um pouco mais ambiciosos e fazer uma coisa mais legal. Agora a gente quer microdados. E eu nem mostrei onde baixa isso no site do DataSUS, mas se você for fazer isso na mão você mesmo, você vai ver que você tem que baixar centenas de arquivos DBF na mão, ou se você automatizar algum script, e depois fazer essa conversão, lidar com os vários gigabytes que isso envolve, saber ler os arquivos, porque os arquivos do Ministério da Saúde de mortalidade tem uma série de... o dicionário não é simples, passa um tempo até você processar. Tá? Tudo isso a gente pode resolver com uma query aqui na nossa plataforma da BD+. Então, o que eu estou rodando nessa query? Estou falando, olha, me dá todas as colunas dessa tabela aqui, que nesse caso é base dos dados, que nem eu falei, dados do Ministério da Saúde, sim, tabela microdados. Não é mais tabela município, tabela microdados. E olha que legal. Você pode, pelo nosso próprio sistema, pelo próprio SQL, você tem liberdade total de restringir algum ano específico ou algum estado específico esses dados. Então, se você só está interessado em dados, por exemplo, para 2010, Minas Gerais, você põe essa condição aqui, que é padrão no nosso repositório inteiro. Então, por exemplo, em todas as tabelas que tenha a variável ano, o nome da variável vai ser sempre ano. Tá? Nunca vai ser ano mortalidade, ou ano eleição, ou coisa assim. E
E estado, aqui a gente põe em Minas Gerais, com um estado abreviado. Só isso. Você escreve essa query, agora roda esse comando para baixar essa query no novo data frame, microdados. Espera um pouquinho, esse comando está rodando no nosso servidor, e ele vai te devolver esse data frame, que nesse caso aqui tem 34 MB, 120 mil linhas. Isso varia, se você baixar os dados inteiros de mortalidade, microdados de 96 a 2018 no Brasil, isso dá vários gigas, então pode demorar um pouquinho mais. A outra opção seria baixar o arquivo zipado já no nosso site, que dá mais ou menos 1 GB zipado, e vai mais rápido. Mas, dito isso, ó, enquanto eu falei, o negócio baixou, ele só demora um pouquinho para parsear esses dados, mas uma vez isso pronto, isso está direto no teu script de R, né? Você está escrevendo seu código, fazendo a sua análise, você pode fazer um R Markdown, você pode fazer isso no Python também, com Jupyter Notebooks e com outras coisas. Isso está direto no teu código, reproduzível para qualquer pessoa que está interessada em reproduzir análise. Ó, uma vez isso baixado, vou clicar aqui só para mostrar. E esses são os microdados do SIM do Ministério da Saúde, onde está restrito aqui ano 2010 em Minas Gerais, mas fora isso já vem os dados todos padronizados com nomes de variável já resolvido e todas as strings já padronizadas, por exemplo, sexo masculino, feminino, tudo é o mais legível, o mais natural possível. Por exemplo, sabe, em vez de botar aqui EMF, a gente escolheu botar masculino e feminino e padronizar isso pelo nosso repositório inteiro. E por aí vai, né? Isso aqui são os dados de microdados do SIM. Tudo isso é tão fácil quanto para todas as outras bases que a gente tem no nosso repositório e funciona simplesmente assim. Você só precisa escrever uma query que puxa do nosso banco e baixa para o seu próprio computador. E é isso. E o nosso catálogo está crescendo cada vez mais e isso está ficando cada vez melhor. Eu queria dar um segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte: a gente quer cruzar dados de desmatamento e PIB per capita no Brasil. Tá? Tem a primeira pergunta. Onde que eu acho dados de PIB a nível de município e população? Se você já mexeu com esses dados, você sabe que dados de PIB por município tem no IBGE, no Sidra, dá para baixar relativamente fácil. Agora, população a nível de município, por incrível que pareça, não é tão simples, porque o IBGE tem diferentes fontes de dados de população, tem os censos, tem contagens de população em alguns anos, e tem as estimativas anuais de 1º de julho. E se você quer montar uma série de população a nível de município para todos os anos disponível, você tem que saber, primeiro, que isso existe, segundo, você tem que ir lá baixar tudo, um a um, diferentes arquivos, e processar tudo isso para dentro e montar a série a nível de município. Só isso já é um trabalho chato que as pessoas fazem várias vezes. Aí, para além disso, o que a gente pode fazer com se a gente quer PIB per capita, que você precisaria cruzar duas bases, né? A base de PIB, nível de município, e a base de população, nível de município. O que a gente pode fazer direto no nosso servidor, direto no nosso banco de dados? Olha que legal. Numa query só, você já gera uma variável de interesse. Então, só passando rápido, olha. Select me dá essas colunas, da tabela PIB me dá o ID município, me dá o ano da tabela população, isso aqui você pode mudar de outras tabelas também. E aqui a gente, olha, no próprio SQL a gente já gera uma fórmula, 1000 é porque essa variável de PIB está em R$1.000. Então me dá o PIB, divide isso por população, que vem de outra tabela, chama isso de PIB-PC, PIB per capita, e aqui mesmo no próprio SQL você já faz esse from, que dá as tabelas, você já dá um join lá direto. No Stata seria equivalente ao merge e no R também. Tá? E aqui ele já vai te devolver isso calculado direto no nosso servidor. E se você roda essa query baixando, você já cria um novo
um novo data frame, que já tem aqui a série, ó, ID município, ano, para todos os anos disponíveis pelo IBGE, 2002 a 2017, até agora. Acho que não lançaram em 2018, não tenho certeza. E te dá o PIB per capita. Já vem aqui direto. Claro que você poderia você mesmo baixar as duas séries e fazer isso na mão, não tem o menor problema, também direto no R. Agora, para terminar, a gente quer baixar dados de desmatamento, e se você for pela busca da base de dados e escrever desmatamento, você vai cair em algumas fontes, e a principal delas é o PRODES do INPE, para o Brasil, para a Amazônia. E, de novo, aqui é muito fácil, né? A gente escreve a query, select, todas as colunas. Agora, de outra tabela, ó, isso aqui é nosso projeto de novo, base dos dados, ponto, o dataset, a base que nesse caso é o PRODES do INPE, e a tabela ali dentro é desmatamento a nível de municípios, então desmatamento de municípios. Escreve isso aqui, roda de novo, gera um novo data frame, ele baixa automático para você. Aqui o PRODES, então está aqui a base inteira de desmatamento do PRODES de 2000 a 2019, já. Também tudo padronizado a variável de ID município, área e o resto. E aí pronto, né? Se você quer dar um merge aqui para um data frame de análise, você dá um merge muito fácil, porque a gente já sabe que o ID município identifica municípios unicamente, nesse caso, e é padronizado entre todas as tabelas, essa nomeação de variáveis, então já vai ser sempre isso. E que nem eu falei, a mesma coisa para ano, e a gente sabe que essas duas tabelas estão no nível município-ano, então é aí que a gente precisa dar um merge. E essa DF Analysis tem tudo aqui, ó, tem nível de município-ano, PIB per capita, e as variáveis do PRODES de desmatamento e outras coisas. E aí, se você quer fazer uma análise, você roda aqui um plot, um scatter plot dessas duas coisas direto no seu R. Muito fácil. E esse aqui é só um exemplo simples, mas a gente vê que esse tipo de infraestrutura, uma vez que ela ganha escala, e ela já está ganhando escala, porque a gente está incluindo diversas bases, a gente tem toda, por exemplo, a base de eleições do TSE, desde 98 até 2020, toda arrumada, pronta para análise. A gente está botando dados de educação, do IDEB, dados de censo escolar, todos os microdados do INEP. A gente tem uma pipeline inteira de bases que a gente está incluindo e a gente vai atualizando isso ao longo do tempo, mas acho que fica claro que isso aqui tem uma força muito grande, né? Uma vez que isso está pronto, é muito fácil você criar análise em cima, é muito fácil você reproduzir pipeline de pesquisa. Então, é isso. Com isso, eu vou voltar aqui para a apresentação, para deixar isso geral. Mas eu agradeço e estou aqui aberto. Quem quiser bater papo e dar feedback, fazer perguntas, abre aí o microfone, a câmera e manda ver. Ricardo, Breno falando, desculpa estar sem câmera, cara. Ótima apresentação e bem legal o projeto. Eu achei bem interessante e eu acho que vai ser bem útil, especialmente quem precisa navegar com os dados, igual você falou. O exemplo foi bem didático. Eu coloquei duas dúvidas no chat, mas eu já vou falar verbalmente essas dúvidas. A primeira é, antes de você fazer o download ali no R, como é que teria como descobrir quais são as variáveis disponíveis na base? Ou pelo site fazer isso, sabe? Ótima pergunta. Ainda não, mas a gente está terminando de desenvolver uma parte dos nossos pacotes para isso, então já pelo próprio pacote a gente vai ter um pacote no R, base dos dados, e já tem no Python, se você faz um import base dos dados lá, e vai ter funções de tipo lista todas as variáveis de uma tabela, lista todas as tabelas de um dataset, lista todos os datasets, isso vai estar tudo pronto já. Mas ainda não, mas estamos chegando lá. Não, legal. Só para deixar claro, não é nem listar depois do download, mas antes do download, entendeu? Isso, exatamente, antes do download. Beleza. Exatamente. Show, bem legal. E qual que são os nomes dos pacotes? Mesmo você abriu um IR, mas eu olhei no Git lá e eu não consegui achar.
deixa eu ver aqui. Nesse caso, DBI e BigR Query. A gente tem tudo na nossa documentação. Se você for em basedosdados.github.io, e também está linkado isso no nosso site, você cai na documentação e tem lá acesso pelo R e a gente dá as instruções, mas é só isso aqui. E a gente, ainda vai ficar mais fácil que a gente vai criar um pacote library, base dos dados e vai estar tudo isso resolvido. Tipo um GeoBR, legal. 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 Não, bacana. Obrigado pela iniciativa. Legal, obrigado a você. Oi, Ricardo. Primeira coisa, dar parabéns, né? Tipo, muito boa iniciativa, necessária. Eu acho que corta muito o custo de começar um projeto, uma coisa que às vezes na pós-graduação a gente gasta semanas e meses, às vezes quase um ano, limpando base, juntando e já resolve isso para a gente se concentrar em fazer pesquisa mesmo, responder pergunta. Falando nisso, puxando esse gancho de doutorando e pesquisa, você tem entrado em contato, não sei como está a captação de vocês para usuário, com departamentos, porque tem tem algumas iniciativas descentralizadas, né? Na PUC-Rio você sabe que tem o DataZoom, que tem essa coisa de criar um meio de harmonizar as bases do censo. No IPEA tem várias iniciativas, eu acho que o Lucas Mation fez com o Microdados Brasil uma coisa parecida com o DataZoom, só que para o R, e juntando outras bases. Tem o próprio GeoBR que você colocou. Você tem se comunicado com essa galera para ver se eles veem a base dos dados como um repositório também para as soluções deles? Como é que está isso? Sim, ótima pergunta, Rafael. Total. E a gente está começando essas conversas. Idealmente, a gente queria que virasse uma grande rede e a base dos dados pudesse ser um repositório base para todas essas coisas. Eu já conversei um pouquinho com o Gustavo Gonzaga e o pessoal da PUC para o DataZoom, por exemplo, e a gente está conversando de botar para dentro todos os microdados dos censos do IBGE, passando pelo código deles e disponibilizando a base pronta os microdados originais e a base já limpa pelo DataZoom na nossa plataforma. O Lucas Mation, conheço ele também, mas por acaso não cheguei a falar ainda sobre isso, seria ótimo. Mas realmente tem várias iniciativas. Tem também o Brasil I/O, né, que disponibiliza algumas das bases. A gente acredita que faz sentido, provavelmente, se é bom o suficiente uma plataforma, só faz sentido ter um lugar que é padrão e único. Então a gente gostaria de construir isso para virar esse lugar, né? E em termos de parceria para uso, né, a gente, uma vez que isso aqui cresce e amadurece, que está já perto de chegar lá, a gente quer criar parcerias para uso de universidades, alunos. Então, assim, a gente adoraria criar uma parceria, talvez até vender esse serviço de assinatura para universidades, para, assim, olha, a PUC, Rio, outras instituições têm acesso ao banco de dados inteiro, sem limite de bandwidth, né, sem limite de acesso, e tem tudo disponível para os alunos fazerem pesquisa, para as pessoas fazerem pesquisa em si. Dá para fazer a mesma coisa com os jornais, né, veículos de mídia, imprensa, porque qualquer coisa de jornalismo de dados também passaria por isso. Então, a gente tá construindo, está chegando lá. Já tive algumas conversas, mas ainda não está fechada parcerias, muitas, mas é isso que a gente quer, assim, esse é o objetivo. Seria bem legal quando começar a rolar isso. Ricardo, bom dia. Quem fala é o Wander. Fala, Wander. Primeiro, parabenizar pelo projeto. Realmente é um ganho. Eu acabei de terminar o doutorado e eu sei qual é o problema de mexer com base de dados. Assim, é uma dificuldade muito grande. Parece que o próprio governo, as instituições, elas têm essa resistência em fornecer dados. Mas aí a gente vai usando esses softwares e o seu projeto, ele tem... Pelo menos eu conheci esse projeto há uns 3 meses atrás. Então, para mim, eu não consegui usar no meu doutorado. Gostaria de utilizar. Então, parabéns pelo projeto. Legal. E é muito fácil para a gente já comentar em cima do projeto, mas nesse estágio, para mim já está num estágio muito avançado, mas eu também
gostaria de pontuar a questão do Breno sobre o dicionário, para a gente filtrar essas informações, como, por exemplo, você deu do DataSUS lá, né? Por exemplo, eu trabalho muito com homicídio, então, no caso ali, eu gostaria de mortalidade só de homicídio. Se eu tivesse o dicionário ali antes de filtrar, ficaria mais fácil para mim, por exemplo. Já está muito fácil, porque eu já trabalho com dados da e já vi que está muito fácil, mas... É assim, as demandas vão aumentando conforme conforme a qualidade vai aumentando. Mas, sim. Exatamente, exatamente. Então, para mim, assim, já está muito fácil comparado ao que eu tive que fazer de trabalho anteriormente. Mas é só uma questão, assim, uma preocupação minha mesmo de, eu quero filtrar aqui os homicídios só, não todo tipo de mortalidade. Se eu tivesse um dicionário ali na própria base de dados, no site da base de dados, eu já ficaria mais fácil para não ficar recorrendo a outros sites. Né? Claro. E o outro ponto que eu gostaria de mencionar é o seguinte, essa aqui é já uma pergunta mais ingênua minha, talvez. Ele tá cobrando você disse que cobra gigas, né, ou cobra teras de uma conta. Então, a gente tem que ter uma conta Gmail, Google, para que ele identifique que está descontando dessa minha conta. Como que funciona esse procedimento anterior ao Square? Legal. Obrigado pela pergunta. É uma coisa que eu não falei de propósito, só que eu não queria complicar a apresentação, mas sim, para responder essa segunda pergunta primeiro, tem um passo anterior que é criar uma conta no Google e autenticar no BigQuery, que é a ferramenta da Google, se você quiser usar essa parte direto no R, que nem eu mostrei. Se você quiser só fazer o download, que nem eu também dei um exemplo lá, de baixar um zip direto do nosso site, aquilo é totalmente independente. Você vai lá e baixa o zip e isso fica na nossa conta. A gente que paga esse servidor. Então, por isso, inclusive, a motivação de pedir doação das pessoas. Mas, sim, exige esse passo de autenticação. Não é difícil. Eu sei que para quem nunca viu essa coisa do BigQuery, às vezes um pouquinho confuso, mas a gente está tentando na nossa documentação dar instruções e deixar isso o mais fácil possível. E, dito isso, aí esse esquema de precificação vem da Google, né? Eles dão por mês, por usuário, essa cota de 1 tera de processamento. E se você passa de 1 tera por mês, você paga $5 pelo próximo tera. Mas assim, na prática, 1 terabyte de processamento, cara, é muita coisa. Vai ser raro alguém passar disso por mês, porque mesmo coisas que são microdados, que são, sei lá, por exemplo, dados do TSE, dados esses aqui do sistema de mortalidade, é no máximo alguns giga. Então, a não ser que você baixe isso 200 vezes num mês, porque, de novo, todo mês a coisa reseta. Então, assim, a não ser que você baixe muita coisa, isso é de graça para você. E também vale dizer que você não precisa de botar cartão de crédito para criar essa conta. Então, se batesse 1 tera, o Google simplesmente te bloqueia depois disso. Mas é tranquilo, assim, para a maioria das pessoas. Você só tem que ter esse passo de registro. Ou, que nem eu falei, você vai lá no nosso site e já baixa direto o zip, e aí sem registro, sem conta, sem nada, só vai ter que ter o trabalho de criar um read CSV no teu R, que é um passo a mais. Respondeu aí? Perfeito, Ricardo. Perfeito. Obrigado. Novamente, parabéns, Anitta. Eu estou acompanhando o grupo e eu estou vendo que realmente são muito capacitados. Parabéns. Valeu. Oi, Ricardo, tudo bem? Opa, fala. Aqui é o Wagner, da IPGE. Primeiro, parabéns pelo trabalho, já venho acompanhando aí pelo Twitter e tal, as atualizações. Realmente é um bem público, assim, imensurável. Queria perguntar duas coisas. A primeira é se vocês pensaram na questão de áreas mínimas comparáveis, que é uma coisa que geralmente pesquisador sempre se vê tendo que lidar quando tem que, por exemplo, comparar municípios num intervalo de tempo muito longo. Se já tem alguma coisa disso, se vocês pretendem colocar. E a outra é mais uma pergunta, assim, de alguém que talvez pense em poder contribuir, que é assim, sei lá, eu tenho uma base de dados que eu uso bastante, eu conheço bem, mas ainda não está lá na base dos dados, poderia colocar, ou poderia, por exemplo, até implementar algum procedimento de limpeza, etc. Como é que a gente faz isso? Se a gente quiser contribuir, por exemplo, com uma base de dados que ainda não está lá.
Valeu. Legal, valeu pelas duas perguntas. Sobre áreas mínimas comparáveis, deixa eu voltar à tela aqui, a base de dados que eu vou te mostrar, acho que você vai gostar. Que isso aqui fui eu mesmo que fiz. Se você vem aqui na base de dados, escreve AMC, tem essa entrada de áreas mínimas comparáveis, e isso aqui é um depara de municípios para códigos de áreas mínimas comparáveis, construído em cima do procedimento do Philip Earle, da Universidade Católica de Brasília, no artigo dele de 2017, se eu não me engano. E olha que legal, se você clica aqui em município depara, às vezes isso ainda dá um erro, eu espero que eu vou clicar e ele vai baixar. Pronto, ótimo. Você baixa esse zip, e esse zip aqui, deixa eu abrir o arquivo, só para você dar uma olhada. Esse zip já te dá, esse arquivo CSV já te dá aqui com ID município, o ano de, o ano para e o ID da AMC. Ele te dá toda a correspondência de municípios entre pares de décadas e código de AMC. Então, se, por exemplo, uma coisa que eu já lidei muito na minha pesquisa é a AMC de 91 para 2010, que é esse caso aqui. Então, tudo que você precisaria fazer baixando essa base é manda um keep, né? Deleta todas as outras linhas que não o par 91-2010 e depois dá um merge do teu ID município aqui e ele vai te... E esse aqui é o ID da AMC, então depois você pode agregar tudo por esse código AMC. Isso aqui já está pronto para todos os municípios, todos os pares de ano desde 1872, com toda essa coisa das AMCs. Então, eu adoro essa base aqui, que bom que você perguntou para poder falar dela, e já está pronta. Então, é bem fácil e já está no nosso repositório também. Então, se você for lá e baixar, eu posso, tipo, só para te dar esse exemplo aqui, se a gente escreve essa query, base dos dados, vamos lá. Isso é só para replicar como é que isso seria no caso de uso normal. BR, IBGE, AMC, e o nome da tabela é município, olhando aqui de novo, município de para, e a gente vai baixar aqui um data frame, que eu vou chamar esse data frame AMC, espero que funcione. Ó, query simples, está rodando no nosso servidor, ele baixou a tabela de AMC, clicando aqui nela, você cai exatamente na tabela que eu mostrei naquele CSV. E se aqui você restringe, que nem eu disse, para esses pares, ó, município, ano de 91 para 2010, vai te dar para os 5.570 municípios essa coisa da MC, e aqui você já segue com a tua análise. Então é uma coisa bem prática, bem legal. E voltando aqui para a tela. Sobre colaboração, cara, fala com a gente, manda um e-mail, porque a gente começa a conversa. É super simples colaborar. A única coisa é que a gente não está ainda com a nossa documentação fechada para colaboração, porque a gente está mantendo mais fechado enquanto a gente está criando toda a infra por trás. Mas o que a gente mais quer é pessoas colaborando e ajudando a gente, porque manter muitas bases, vocês sabem que é um trabalho meio bem braçal e tipo, muita coisa muda, tem que keep track assim, de muita coisa. Então, manda um e-mail lá no contato@basesdados.org ou me manda uma mensagem, qualquer coisa, e a gente conversa. Eu te passo os materiais, você diz o que você tem tempo de fazer, o que você gostaria. E aí depois é pelo GitHub, né? A gente cria lá um issue, marca a base, e aí você aprende a mexer nos nossos pacotes, que são fáceis também. E a gente publica, cara, porque a gente mais quer a colaboração. Então, fala com a gente lá. Beleza, maravilha. Te mando um e-mail aí. Legal. Obrigado, valeu. Alguém mais, gente? Façam perguntas aí. Eu tenho mais uma, rapidinho, Ricardo, que eu só fiquei na dúvida agora.
Quando a gente utiliza o pacote do BigQuery ali, igual você mostrou no R, a gente já está puxando a base limpa, né? Sim. Ah, legal. Só uma dúvida, então. Aquela limpeza que você fez para RAIS, que ficou sensacional, tá lá no pacote? Ainda não, mas tá na fila. Essa daí, cara, não, vale... Gente, essa faz... Quem conhece a RAIS, olha, É duro, né? é duro. Até escorre um suor assim no canto do olho. Assim, é Obrigado. claro que a gente não vai poder disponibilizar os microdados identificados, né? Não, Infelizmente. claro, claro, claro. Isso aí é claro que por contrato e sigilo, mas a versão desidentificada já está na fila, cara, já tá para entrar, assim, a qualquer momento. E é isso aí. Vai ser daqui a pouco você vai poder escrever a query lá, select estrela from base dos dados ponto BR-ME, porque vai ser Ministério da Economia, RAIS, e aí ponto microdados, download, e vai ser isso. Todos os anos vai ser direto já limpo no teu computador. Então, Nossa. realmente é meio game changer, sabe? É outro nível de facilidade que vai acontecer. Nossa. Nossa, muito bom. Obrigado demais pela iniciativa. Valeu. Isso aí, gente. Obrigado pelas perguntas. Se alguém tiver mais alguma, faz, mas caso não, eu só peço que ajudem a divulgar. Se quem puder ajudar financeiramente é sempre bom, mas não tem problema. Só de divulgar já ajuda a gente. Outras pessoas podem ir apoiando com o tempo. E a gente espera que isso aqui mude bastante a vida de pesquisadores e de jornalistas no Brasil. E quem sabe a gente tem um plano de traduzir isso para inglês e fazer uma coisa internacional mais para frente. A gente está amadurecendo no Brasil, mas estamos bem animados e então manda ver, façam suas pesquisas, é isso que a gente quer. Maravilha, se não tiver mais perguntas a gente pode encerrar. Obrigado a todo mundo por ter vindo e mandem mensagem se tiverem dúvidas e comentários. Valeu.